Cara, viver realmente é uma loucura. Oscilações a todo momento. Nossa, eu não sei se você tá na mesma fase. Se você chegou aqui, fica a percepção aí, fica a avaliação, mas é mais sobre um relato meu mesmo. Dá pra ouvir, será? Eu tô numa fase de transição, porque o processo de evolução ele não é linear, né? Não é. Só que cada nível que passa fica mais desafiador. Eu sinto que eu saí completamente da realidade. Só que é estranho, né? Nossa, saiu da realidade, ficou loucona. Não, eu saí da realidade. Mas era uma realidade que eu achava que era realidade, porém é uma ilusão. Sair da ilusão é muito louco. Porque você começa a se deparar a todo momento com a visão dos dois lugares. Eu tô na fase que eu vejo a ilusão e a realidade. E isso me deixa tonta. Hoje é dia 25 de julho, o famoso dia fora do tempo. Eu busquei entender sobre algo que eu quero me aprofundar nos estudos, alinhar mais os meus corpos a essa ideia do que é como que chama? Nós temos o calendário comum e temos o Maia, que não é calendário, esqueci o nome agora, eu ouvi isso o dia todo. Que o calendário, quando você vai ver o que quer dizer a palavra calendário, é uma palavra que traz o significado de um sistema que nos aprisiona em pagar contas, datas com dívidas e tudo mais, que de fato é o que a ilusão faz com a gente. Então, quando você desloca desse lugar, você começa a andar nos ciclos da lua, que são 13 luas, 20 dias ou 28 dias, enfim. Pesquisa aí que você vai pegar, vai para qualquer plataforma e faz uma pesquisa que você vai entender que amanhã é o dia 1, que fala sobre os Kings e tudo mais. É algo que eu quero me aprofundar. E assim, tá bem desafiador andar no meio, sabe? Vendo o lado de cá e o lado de lá. E eu tô numa cidade diferente e foi muito necessário esse movimento. Eu tenho escutado bastante minha intuição, bastante os movimentos, tentando não ficar nos lugares onde eu já estive, para não reforçar coisas anteriores, estar com as pessoas que ainda estão lá. E que outra coisa que eu aprendi, uma puta de uma lição, eu era chata pra caralho de fazer as pessoas acreditarem na minha verdade e achar que essa verdade todo mundo deveria consumir dela. E eu tô entendendo quantas vezes eu falhei comigo e com as pessoas à minha volta, sabe? Que a minha alimentação é melhor, que o meu jeito de ver o mundo não é o melhor, mas tipo assim, que todo mundo deveria fazer isso, sabe? Fazer a pessoa acreditar na minha verdade. Cara, como isso machuca as pessoas, como isso me machucou e como isso me colocou nesse estado de isolamento que eu estive e saio agora. E eu tô compartilhando agora o meu ambiente, a minha ambiência com pessoas completamente diferentes de mim. E eu tô me observando muito, tomando esse cuidado, sabe? Em avaliar isso, como eu me comporto, ou como eu dito as minhas coisas. E aí entra naquele estado de silêncio e de também ser flexível. Mas ainda assim me põe em primeiro lugar, aprender a dizer não, colocar os meus limites. Isso tá sendo, nossa, uma lição bizarra. Parece que eu sabia disso e nunca tinha feito. Que cacete, cara. E sabendo que isso não pode vir a acontecer, porque é uma passagem esse período aqui também. E estar no meio do caminho, né, vendo esses dois mundos. Eu acabei de passar ali numa esquina onde estava tendo uma apresentação de fantoches. Eu comecei a chorar de criança. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Tentando entender aonde eu senti culpa, aonde que horas eu me perdi, que horas eu perdi o chão. Eu falei, cara, por que você tá chorando por isso? Como se eu estivesse sofrendo por ter passado por tudo isso. Só que é tão profundo esse processo, é tão desafiador. Você se afasta de tantas pessoas, você se depara com tantas dores. Que, nossa, qualquer coisa que provoque uma emoção é como se estivesse arrancando ainda uma ferida de dentro de mim. Como se o pus estivesse sangrando junto ainda, sabe? E tá em processo de cicatrização. Tá tudo muito aberto e clareando. Eu sei que daqui a um tempo, daqui a uns meses, vão ser só cicatrizes, tá? É assim. Mas eu acho que eu nunca vi ninguém falar sobre tá passando por isso assim.
Ou, às vezes, a forma que a verdade da outra pessoa traz uma linguagem diferente e agora eu tô aprendendo a falar da minha maneira, no meu formato, sabe? E a vergonha, às vezes, de assumir, porque nem que você tem essa clareza, é o que pega. Então, não é sobre a gente mudar de lugar toda hora, não é sobre a gente só escrever no papel, mas é sobre não desistir e entender que você precisa enfiar a cara em se autoconhecer. Tá clichê falar de espiritualidade, autodesenvolvimento, autoconhecimento, porque às vezes a gente passa por um processo de autoconhecimento e acha que tá arrasando e sabe de tudo. Mas todo caminhar é estar em autoconhecimento. São ferramentas a todo momento que a gente para estudar, são períodos cíclicos na vida que a gente tem que tirar para estudar um pouco de cada. Me apeguei a várias coisas no meio do caminho, me considero muitas das vezes sendo não só o meu ego muito à frente, mas como fala, quando você não é expert, né, você... As máscaras mesmo do ego que te coloca, que me colocaram em situações onde eu achava que eu sabia alguma coisa. Até certo ponto sim, mas a página 2 não era assim. Então esse reconhecimento e falar isso pra gente, sabe, liberta. Esse é o acesso às sombras. Tenho me visto muito com as minhas sombras e não tendo medo delas mais, não tendo vergonha delas mais, mas purificando essa consciência que fazia com que eu paralisasse nesse momento e me achasse muito maior e melhor, de alguma forma, não falado, mas uma voz na cabeça que te coloca naquele estado. De certa forma, sim, porque eu tinha certeza absoluta que eu estava em um processo de cura, então estou em um processo, mas foi uma fase muito profunda. E escutar pessoas querendo dizer quais eram as minhas verdades, fazendo com que eu engolisse a delas, em um bom período de silêncio, me fez espelhar isso e passar por situações que não eram minhas e trazer esse aprendizado. Então, a todo momento vem algum choro, assim, libertador. Entendo também que essa mediunidade muito intensa, muito forte, ela traz pra gente um estado quase de esquizofrenia em certos momentos de limpeza e purificação. Isso é muito sério, isso não é brincadeira. Então tem que ter assim, uma busca por um enraizamento muito intenso, que também é desafiador. E se você tá aí CLT, se você tá numa vida comum que eu falo assim, no piloto automático, no que o sistema impõe, cara, você vai pirar, você vai adoecer. Então eu tive que abrir mão dessa ilusão, ainda julgada, né, não tendo fontes que tragam a ilusão de uma estabilidade, de uma segurança. Eu tive que abrir mão de tudo e nunca faltou nada, mas traz sim pra gente um estado de loucura, que a gente precisa ter muita consciência disso, porque pira, vai e volta, assim, porque são muitos acessos altos, de dimensões muito fortes, assim, que acessam o corpo. E se você não tem compreensão que você está nesse estado, você se entrega ao poder de outros sistemas, médios. Não estou falando que não pode, porque faz parte, a gente precisa, assim, psicólogo, psiquiatra, até algumas medicações que não sejam tão naturais, mas que tenham um acompanhamento de um ser, de um profissional que tenha essa consciência do espiritual, do natural, se faz necessário, mas reforço, com profissionais que tenham essa capacidade, que entendam esse processo. Então, entregar o seu corpo, sua vida, sua mente a qualquer ordem, porque disseram que você precisa, é muito perigoso, porque a tua vida pode ir pro ralo a qualquer momento, você se entregar a dopagens altas. Então, reflito, vejo todos os meus estados mentais e psíquicos nesse processo, estados muito elevados, que eu estava perto de pessoas que não souberam lidar, e não é responsabilidade delas, eu vejo a minha, mas entendo hoje esse poder. Não sei o quanto isso é positivo e negativo a longo prazo, sei lá o que vem pela frente, só que eu sei que eu tô fazendo a porra do meu trabalho e não tem como realizar o que eu tenho vontade de realizar se eu não fizer por mim primeiro. É uma alma que eu sinto que trabalha com cura em vários estados e vários sentidos. Fica à vontade, tem espaço. Sinto no meu coração que o meu coração me guiou todo esse momento, todo esse momento foi meu coração que me trouxe. Sinto que minha alma é uma alma de muita cura, então não tem como realizar os meus sonhos, os meus
as minhas vontades genuínas de expansão de outros seres se eu não fizer por mim. E é isso, é essa profundidade. Senão a gente fica aí no amadorismo. Então, espero que eu possa ter contribuído aí com o meu relato. Sem muito mimimi, é verdade estranha que já já a gente acostuma. Espero que eu possa contribuir com você de alguma maneira. Fica aí com essa visão.